Bem-vindos a mais um Infinity Cast. Aqui o bate-papo é sobre experiência, marca e conexão. E hoje eu estou com um convidado mega especial, o Fernando Moreira, da Bico Brindes e também idealizador de um movimento chamado Celebrare. Tá? Ah, Rogério, mas você está levando um concorrente para o seu podcast? Espera aí que a gente vai falar muito sobre isso. Será que realmente empresas do mesmo segmento não podem se unir para um único propósito? Então, esse bate-papo aqui hoje, vamos falar muito sobre isso. Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu quero começar falando para você contar um pouquinho da sua trajetória e como que você entrou e construiu esse império aí com mais de 15 anos dentro do segmento de brindes corporativos. Bom dia, Rogério. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com você, com a sua audiência. Cara, a Bico Brindes tem 16 anos. Ela começou na sala da minha casa. E ao longo desse tempo a gente conseguiu construir um portfólio de clientes bem fiéis, através de bom atendimento, tentando levar, né, um diferencial para as ações de marketing dele, e tá dando certo, cara, graças a Deus. Legal. E você, Fernando, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência dentro do mundo do empreendedorismo. Sei o quanto difícil ser empresário. Conta para mim um pouquinho da sua jornada, da sua formação, de qual mercado que você veio. Sempre veio do mercado de brindes? Cara, não. Eu sou contador por formação, tenho especialidade na área financeira. Então eu trabalhava em controladoria, cara, nada a ver com vendas, totalmente técnico, totalmente operacional. E por uma questão de mercado, né, eu sou do Rio de Janeiro, vim para São Paulo e fui desligado de uma empresa que eu trabalhava como controller, e eu me vi numa situação em que, cara, como eu tinha uma série de benefícios, né, por ser um funcionário transferido, eu não conseguia me recolocar no mercado com o mesmo nível salarial que eu tinha. E o meu sogro, ele falou, cara, você tá no celeiro do país, entendeu? Ele trabalhava com informática na época, eu comecei a vender componente eletrônico, cara, nada a ver. E aí trabalhei com e-commerce, eu trabalhei no Mercado Livre logo depois que ele deixou de ser um site de leilão. E uma coisa foi puxando a outra, e então até o Atacado Show, que é uma outra empresa nossa, ela é mais antiga ainda que a Bico Brindes, a gente vendia para varejo, vendia para lojista. Eu ia para as feiras aqui em São Paulo, comprava material e distribuía aqui, e pegava a caixa que era fechada e ia, né, fracionando isso para os nossos clientes. E é uma pessoa do mercado, o Rogério, ele é da fotocromia, era meu cliente. E eu falava, cara, por que você compra esse material? Puta, eu vendo pro Santander. Quando ele falou isso, eu falei, olha aí, cara. Veio aquela estrelinha ali, falei, já aí, falou, né? Tem uma oportunidade de negócio aí. Tem uma oportunidade, porque ele comprava em volume o mesmo item, porque para mim era muito ruim, na forma que eu trabalhava, era ter que ficar separando o pedido, era 5 de uma coisa, 3 de outra e por aí vai. Quando ele vendia por 100, 200, 300, 500, de uma coisa só, era só pegar a caixa fechada, eu falei, cara, vai ver que esse é um mercado. Mal sabia eu dos desafios que todo mercado tem como um brinde, né? Então, cara, foi assim, foi uma coisa que foi acontecendo. A empresa, como eu falei, começou na sala da nossa casa e a gente, em 2025, fez um planejamento estratégico para a empresa, e quando a gente viu lá o salão, cara, forrado de gente, eu virei pra minha esposa e falei, cara, quando é que isso aconteceu? Legal. A gente não se dava conta, né? É um pouco do que você falou, né? No sentido de que você observou, né? Viu uma oportunidade de mercado ali e, pelo que eu entendi, a Atacado Show ela já vinha fornecendo produtos ali de importação e aí você começou a disponibilizar para esses clientes, e aí onde você viu a oportunidade de criar a Bico Brindes. E me conta, no começo, foi muito difícil, cara? Como tudo, né, Rogério? Como tudo, cara. Eu acho que não existe uma faculdade de empreendedorismo. Quando você chega lá na junta comercial e fala, cara, quero abrir um CNPJ. Eles não viram para você e falam, tá, mas você tem um curso? Mas que curso? Não, você tem que fazer 6 meses de um curso de empreendedor. Aprender fluxo de caixa, planejamento estratégico, marketing, técnica de venda. Não existe isso. Você vai na tentativa e erro, cara. Então, todo o começo é difícil, cara. Você apanha, você aprende, mas a gente tem que crescer com esses desafios, sabe? Legal. E voltando ali na hora que eu comecei aqui falando do podcast, cara, você criou um movimento que eu achei muito bacana, que é o movimento do Celebrare, que onde você traz exatamente essa união, né? Falando aqui exclusivamente das empresas de brindes, onde você quer fazer essa união. Isso.
como que você enxerga isso após 15 anos? Por que essa loucura de querer unir as empresas e unir os concorrentes? Explica para mim como que você enxerga isso até para o mercado e não só para o mercado de brindes. Como que você vê essa união de empresas com um único propósito hoje, nos dias atuais? Tá. Cara, isso aí vem de algo que é um pouco da minha natureza, ajudar, mas vem de observar o nosso mercado ao longo desse tempo, né? Ao longo de 16 anos eu sempre ouvi falar que o nosso mercado era cheio de gente, um querendo furar o olho do outro, um querendo passar a perna no outro. E pós-pandemia a gente teve alguns movimentos, né, no nosso mercado, como criação de grupos de WhatsApp, onde a Patrícia da Oceanic Brindes, o Kaique da Hakuna Matata e mais recentemente a Joana da Sablier montaram esses grupos, e lá, cara, eu vi uma vontade genuína das pessoas ajudarem. E aí eu pensei, cara, a gente não tem nenhuma representatividade. O nosso mercado não tem nenhuma instituição, nenhuma associação, nós não temos nada que lute pela gente, sabe? Que crie um movimento de pertencimento. Então, o Celebrare nasceu para isso, para a gente poder se unir, ter um ambiente que seja seguro para a gente trocar experiência, ter essa comunidade colaborativa, onde a gente se ajuda, cara, com troca de fornecedores, troca de experiência, troca de conhecimento, né? Então, o objetivo é esse, é a gente se unir e crescer junto, cara, porque a gente pode ser concorrente, mas a gente não precisa ser inimigo. A Infinity Brindes, Fernando, ela tem aproximadamente 5 anos e, por incrível que pareça, ela foi fundada na pandemia. Então, imagine você vender para o mercado B2B em plena pandemia, né? Mas fomos persistentes, conseguimos ali sobreviver nos 2 primeiros anos de pandemia. E depois eu percebi que esse mercado de brindes, eu não venho dessa área também, eu venho do mundo corporativo, eu venho de escritório, eu venho de tecnologia, e eu comecei a identificar muitas dificuldades, né, no mundo, principalmente ali dos brindes corporativos. Por quê? As pessoas, como você mesmo falou, ela começa a empresa de brindes dentro da casa dela, ela começa fazendo ali com uma sublimação, aí ela passa para um transfer, aí ela começa a identificar oportunidades, começa a pegar clientes maiores, ela começa a entender como funciona esse mercado. E muitas das vezes, essas pessoas elas não têm nenhum tipo de acompanhamento focado no mercado. Hoje eu faço parte desses grupos que você mencionou, e algumas vezes eu já vi muitos debates legais lá. Pô, qual que é a sua taxa de conversão? Como que tá o faturamento seu desse mês? E eu vejo que as pessoas compartilham isso. E às vezes eu vejo muita diferença. Pô, uma empresa tá faturando milhões, a outra tá faturando pouco. O que será que essa pessoa tá fazendo que eu não tô fazendo? E eu acho que esse movimento que você tá criando junto com o Celebrare, pra gente conseguir unir tudo isso, eu acho que é essencial e vai ajudar muito essas pequenas empresas também a irem pro próximo nível. Cara, esse é o objetivo, é a gente perceber que por mais que você é um empreendedor, né, não precisa ser uma jornada solitária, que nós somos. O empreendedor, como você falou, né, o nosso mercado, a gente tem pouquíssimas empresas, digamos assim, corporativas. Pouquíssimas. Cara, eu arrisco dizer que 99,9% do nosso mercado é empresa familiar. Então é um trabalho solitário, sabe? Mas não precisa ser, cara. E o legal também que eu tenho percebido é quando a gente fala das dores, né? São as mesmas. São as mesmas. Isso é o que mais nos diverte. São as mesmas. Para você que está nos assistindo, 2 semanas atrás, Fernando, teve o Brinda Comigo. O Brinda Comigo. Que foi um jantar onde reunimos ali, onde o Fernando fez a união ali de fornecedores e empresas de brindes. Durante o jantar, teve alguns momentos ali de conversa, eu achei incrível e compartilhei com eles o quanto as dores são parecidas. Iguais. O meu vendedor manda o orçamento sem fazer uma análise correta. O meu fornecedor demorou para entregar o produto. E eu percebi que todos compartilham das mesmas dores. E a partir do momento que você tem um lugar para você chegar lá e mandar uma dúvida, pedir uma ajuda e ter alguém ali para te amparar, para falar, vai por esse caminho, já passei por isso, eu acho que isso facilita muito a vida do empreendedor, principalmente dentro do nosso segmento. É esse o objetivo do Celebrare, é tirar essa carga da
dos nossos ombros, sabe? Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, cara. Né? A gente sempre se sente o patinho feio. Onde será que eu tô errando? Cara, tá todo mundo errando igual. Todo mundo errando. É claro que não necessariamente o mesmo erro, mas todo mundo erra. Então, quando você tem um ambiente onde você pode justamente trocar essa informação, cara, olha só, aconteceu isso aqui na minha empresa. Como que vocês lidam com essa situação? E você tem um monte de gente falando, olha, aqui é assim, aqui é assado e por aí vai. Cara, na hora você já desperta, sabe? Na hora você já consegue implementar isso no seu negócio e se aprimorar e melhorar. E me conta um segredo, Fernando. Você tem tido resistência em conseguir unir essas empresas? Eles estão sendo abertos ou eles estão olhando, pô, aquele ali é o meu concorrente, eu acho que eu não vou participar, ou talvez eu não vou passar a informação que eu gostaria. Como você tem sentido isso? Rogério, assim, vou ser muito honesto contigo. O Celebrar é um movimento para quem quer contribuir. Se a pessoa tem esse tipo de movimento, de pensamento, o Celebrar não é o lugar para ele. Eu lamento muito a pessoa pensar dessa maneira, porque eu acho que a gente consegue somar. Eu acredito muito na lei do retorno, sabe, cara? Quando você doa, você acaba recebendo. Então, assim, se uma pessoa tem esse tipo de pensamento, sendo sincero contigo, cara, o Celebrar não é o lugar para ela. Eu acho que além da questão da lei do retorno, eu acho que as pessoas precisam olhar de uma outra forma também. Que nem, pô, eu tô aqui. Você tem mais de 16 anos de experiência dentro do mundo de brindes corporativos. A gente ainda está crescendo. Eu, em 10, 15 minutos que eu converso com você, eu já tenho vários insights, você já me dá vários caminhos, que se eu tivesse que descobrir isso sozinho, eu demoraria mais. É mais dolorido. E eu acho que quando a gente se une e cria esse movimento, todo mundo só tem a somar e a ganhar. Facilita. Olha, eu estava num jantar outro dia, que a própria Joana promoveu, e tinha um rapaz que estava vindo do segmento de gráfica e tinha aberto sua empresa de brinde faz pouquíssimo tempo. E ali na mesa ele falou de um fornecedor de Moleskine, cara, do interior de São Paulo, que tem preço muito melhor que os nossos importadores. E, ou seja, ali com pouco tempo ele conseguiu contribuir com o meu negócio, entende? Então, assim, eu acho que todo mundo tem algo a contribuir mais, hein, Rogério? No mundo que a gente vive hoje, cara, a forma que a gente fazia antes, o momento Celebrar não é só para quem está começando. É para quem já tem muito tempo de caminhada, e a gente vai falar sobre isso. Mas o nosso mundo hoje, ele traz tendências, novidades, novas técnicas que, cara, você tem que estar atento. Então, ali, às vezes, trocando uma informação com alguém, você fica sabendo de um serviço, um fornecedor, algo que vai agregar no teu negócio também. Um dos nossos lemas aqui é conexão, que cai exatamente no que você está falando. E nesse mercado, a gente tem muitos fornecedores, muitos importadores, e eu acho que é de extrema importância a gente conseguir fazer essa união, fazer esse elo entre as empresas e os fornecedores. E eu percebi que você também tem isso no DNA, de trazer esses fornecedores para perto da gente. Isso você identificou devido a esse tempo de experiência? Como que você entende que trazer esse fornecedor para perto da gente ajuda mais, cara? Porque é a forma de nos fortalecer. Então, hoje o Celebrar tem um produto chamado Fornecedor Selo Celebrar. É um fornecedor, para ele receber a homologação do Celebrar, ele precisa entregar uma vantagem para quem é do grupo. Entende? Então, assim, a gente tem empresas de gravação, fornecedores de cordão de crachá, enfim, cara, tem um portfólio aí bacana de fornecedores aonde, por exemplo, eu tenho um fornecedor que ele nos dá 45 dias de faturamento, para quem é mesmo Celebrar. Via de regra, o padrão dele é sinal mais 30 dias. Eu tenho gravações que dá 5% em cima da tabela para quem é mesmo Celebrar. O Atacado Show dá desconto para quem é mesmo Celebrar. E o que a comunidade Celebrar oferece para esses fornecedores? Primeiro, um grupo de empresários que tem uma mentalidade diferente, que não é aquela mentalidade que eu estou olhando só para o meu umbigo, e também a gente tem uma cláusula no nosso contrato de associação onde qualquer membro Celebrar, se ele ficar inadimplente com um fornecedor Celebrar, ele automaticamente é excluído do grupo. Isso não quer dizer que a pessoa numa situação complicada, então quer dizer que eu não posso passar dificuldade? Não é isso. Cara, se você identificou algum problema naquele fornecedor, já liga pro cara, conversa com o cara. E sabe por quê?
porque você vai conhecer o dono dessa empresa. Você vai falar de dono para dono. Você não vai falar com o vendedor dele, cara. Você liga pro dono da empresa e fala, Juliana, Diego, Carla, Carol, tô precisando de uma ajuda, tô nesse boleto, cara. Você me dá uma força? Pronto. Fala com o cara, tá tudo certo. Eu acho que quando a gente consegue criar essa conexão, facilita. Porque você consegue jogar a real de um lado para o outro, né? Então você consegue, como você falou, falar para o meu fornecedor que eu tive um problema esse mês, me ajuda. E não tenho dúvida, pelo que eu conheço do mercado, que esses fornecedores ajudam também. Vai ajudar, claro, tá? claro. E quais resultados você já consegue ver hoje dentro do movimento Celebrare, cara? Cara, a gente já teve alguns testemunhos muito legais. O primeiro eu vou comentar contigo. O Celebrare, ele nasceu de uma ação solidária, né? A gente apoia uma ONG chamada Belinhas do Amor, e o Celebrare, ele nasceu para ser, na verdade, um evento só, Rogério, que era para arrecadar recursos para essa ONG. E aí eu contratei a Jussara da Correale, e ela me ferrou, cara. Falou, como é que você vai fazer isso, movimento, etc, e você não vai entregar nada aí depois? Aí nasceu o Celebrare através dela, na verdade, né? E então o movimento, a gente traz isso para o nosso grupo também, né? A gente traz muita ação social para o nosso grupo. Então, um exemplo que eu posso te dar é a Juliana da Snap Brand. Ela, depois de nos conhecer nos nossos encontros, ela hoje, parte das vendas, cada venda dela, ela gera um valor e ela doa para uma ONG. Eu tive o Félix da Amélio presente. A gente estava outro dia na Fantastic lá fazendo um Get Together, que é um evento que é onde a gente se junta para discutir um tema no nosso mercado. E a gente estava falando sobre processo e produção. E lá na mesa ele virou pra gente e falou, pessoal, posso dividir uma coisa com vocês? Porque a gente estava discutindo o seguinte, cara, era uma segunda-feira, numa manhã inteira, né, visitando a Fantástica, e o pessoal começou a comentar, puta, nem sei como é que tá a empresa, quando eu chegar lá eu quero só ver como é que vai estar, e o pessoal fica doido quando eu não tô, e etc. Que é essa dependência do dono que a gente tava falando. E o Amélio virou pra gente e falou, o Félix virou pra gente e falou, cara, posso dividir uma coisa com vocês? Também não sei como é que tá na minha empresa, mas esse momento que eu tô tendo aqui tá fazendo toda a diferença. Com um pouquinho que a gente já teve junto com vocês, já mudou completamente a minha visão sobre a minha empresa. Cara, isso não tem preço. Sim. Isso não tem preço, cara. É você tirar hoje o empreendedor que está preso, amarrado ao operacional, enlouquecido lá com pagar contas, etc., resolver problema, e trazer esse cara para enxergar um pouquinho de cima, olhar o negócio dele e ver, cara, onde eu posso melhorar, quais são os pontos de melhorias que eu posso ter aqui dentro, entende? Então são alguns exemplos que eu posso te dar. Outro exemplo também a gente teve mais de um membro que, por exemplo, não sabia que podia ter crédito com um dos grandes importadores do nosso mercado. Então já conseguiram crédito através do Celebrare. Não que a gente tenha interferido, não é isso. Mas é que ali, por uma informação que eles pegaram, eles falaram, cara, eu tenho direito? Exato. Você tem direito. É aquela questão que a gente falou, né? Do tipo, pô, em momento algum a pessoa até pensou em ligar lá e perguntar se tinha, mas ele estava ali num momento onde alguém falou e às vezes ele está precisando de ter aquele faturamento que vai ajudar o negócio dele e ele não sabia. Ajuda o fluxo de caixa, e cara. Não significa que foi o Fernando, ou foi o Zezinho, ou foi o Joãozinho. Estar presente numa mesa em que todos têm a mesma dor, todos têm o mesmo, sabe? Muito bom. Me conta, Fernando, quais são os movimentos hoje de encontros que o Celebrare tem e já vem realizando ao decorrer desse ano? Tá bom, nós temos o Brinda Comigo, que a gente falou, que é um ambiente para a gente se conhecer e se conectar. Então, normalmente é um jantar, tá na agenda fazer uma viagem, né? Vamos ver como é que vai ser, aonde você pode levar até a família, cara. A intenção é a gente conhecer a pessoa física por trás do CNPJ. Criar esse vínculo. É eu conhecer o Rogério da Infinity, sabe? Quando eu precisar de alguma coisa da Infinity, eu não vou ligar para a empresa, eu vou ligar para o dono. É criar essa conexão, você perceber quem é aquela pessoa. É claro que se fala de negócio, porque mas com o tempo, vamos falar só de coisas da vida. Sim. Nós temos também o Get Together. O Get Together a gente tem feito dentro das empresas que são membros do Celebrare, onde a gente conhece a estrutura da pessoa que faz parte da nossa comunidade, e ali a gente discute um tema do nosso mercado. Né? Na Fantástica foi processo e produção, nós já tivemos um sobre... cara, me perdoa que às vezes eu vou confundindo com os outros. Precificação, nós vamos ter o próximo de precificação. A gente tem o Let's Growth, esse é um pouquinho diferente.
A gente define um tema que é todo feito em conjunto com a comunidade e a gente traz um profissional para falar com a gente sobre ele. Então já fizemos sobre engajamento de pessoas, foi maravilhoso, dentro da Ásia. E nós vamos fazer agora segunda-feira, você está convidado, na Unity Brinde do Alfredo, onde a gente vai falar sobre captação de cliente. Então quem vai falar é o Marcos e o Jonatas de uma agência que é da Snap Brinde, da Juliana. Então esse conteúdo, esse Let's Growth é um conteúdo para o dono da empresa. Aí a gente tem o produto que é para a pessoa jurídica, né? Então nós temos a Universidade Celebrare, que aí é um conteúdo que a gente traz para os nossos colaboradores. Primeiro foi sobre venda consultiva, quem fez foi o Anderson Prieto lá na Tangram, foi maravilhoso, foram 30 pessoas presenciais e 43 online. Todo o Get Together, o Let's Growth e a Universidade Celebrare, a gente transmite esse conteúdo ao vivo, né, enquanto a gente estiver discutindo o assunto, ele fica gravado para quem for membro da comunidade ter acesso depois. E aí nós temos também o fornecedor selo Celebrare, né? Que eu já comentei com você. Então esses são os produtos que a gente entrega. Eu acho que vocês estão fazendo um movimento muito bacana, principalmente nessa área de conhecimento, né? Quando você falou ali, startou aqui uma chavinha. Pô, falar sobre vendas, né? Falar sobre vendas no mercado de brindes corporativo é muito difícil. Por quê? Como a gente começou, né? Lá atrás falando sobre concorrência. A gente sabe que existe um mercado, o mercado é muito concorrente. Como é que a gente faz para entrar nessa venda consultiva, né? E aí como é que a gente pega empresas que já têm essa experiência e profissionais que já estão no próximo nível para vir falar disso? Cara, isso é um conteúdo e o custo riquíssimo. E o custo disso? Você entende? Você consegue... a gente até agora conseguiu fazer tudo de maneira colaborativa, cara. Então o Anderson, por exemplo, não cobrou nada. O Marcos, que está indo falar com a gente segunda-feira, não cobrou nada. Porque a mensagem que eu procuro levar para essas pessoas é, cara, é um grupo de empresário querendo se ajudar. Então isso tem valor, sabe? O cara quer falar. Como eu falei, é um grupo de pessoas que, pensam diferente. É a Infinity Brinde, cara, que criou um podcast que não existia até então no nosso mercado. E você trouxe uma empresa de brinde aqui para falar contigo, para os teus clientes, cara. Você tem o espírito de celebrar. Esse é o espírito de celebrar, entendeu, cara? E a gente realmente contribui um com o outro. Sim, eu acho que o principal é isso mesmo, tá? Quando o podcast foi criado, foi para aproximar os nossos clientes da Infinity, foi para trazer conteúdos, né? A gente já teve aí episódios que a gente falou sobre crescimento de empresas, falamos muito sobre empresas de brindes, nós já temos conteúdos onde a gente falou do terceiro setor, muito instituições, legal. ONGs, onde como legal. Que a gente faz para estar dentro desse movimento. A gente já tem aí material gravado de conteúdo de vendas, de marketing. Então tem muita coisa bacana e ela vai de encontro com esse movimento que vocês estão fazendo. Porque a gente quer trazer conteúdo de uma forma gratuita e livre para quem está nos assistindo aqui. Então esse bate-papo que a gente está tendo aqui, para quem trabalha com brindes, para quem tem uma empresa de brindes, não pode deixar de assistir. Não pode. E assim, eu participo de 3 grupos de network, cara. Vamos celebrar 4. E quando você fala de um grupo network, porque existem N no mercado hoje, quando você pensa como empresário, vou entrar num grupo network, você está entrando para quê? Via de regra, para você melhorar o seu da porta para fora. Para mim é fazer cliente. Negócio, captar cliente, fazer network. Vender. Cara, eu vou entrar num grupo network para vender. O celebrar, ele te ajuda da porta de casa para dentro. É como você pode melhorar. Então, essa parte de conteúdo, a gente sempre busca trazer o conteúdo específico para o nosso mercado. Não é aquela palestra que você fala, termina e fala, cara, tá, e agora? Como que eu uso isso? A gente sempre conversa com as pessoas, cara, traga para o nosso mercado. Fale com o nosso público. Não adianta o cara chegar lá na segunda-feira e falar de Google Ads e começar a falar de campanha. Cara, não me interessa isso, eu tenho uma pessoa que faz esse negócio. Ou, claro, de repente eu estou fazendo sozinho, eu vou aprimorar. Mas a grande questão é, como eu consigo interpretar os números que a agência me traz, que a minha agência me traz, né? Quais são os canais hoje que eu poderia estar anunciando que eu não estou? Que, via de regra, pode ter até um custo menor do que o Google Ads. Ou seja, é despertar a gente para as oportunidades e possibilidades que existem hoje nesse mercado. Então, conhecimento, cara, não tem preço. É algo que você leva para a vida. Você falou uma coisa que é bem legal. É o que você falou, né? Quando essas empresas se unem,
Às vezes a gente pega esses insights, pega essas dicas e começa a fazer algo diferente. Talvez você atua num canal de vendas que eu não atuo. E que não tem problema nenhum a gente compartilhar esse mesmo canal de vendas e talvez eu nem sabia que ali era uma fonte que eu poderia explorar. Era uma mina que eu poderia explorar. Às vezes a gente fica muito preso, né? Pô, eu tô só preso no Google ADS, eu tô só preso no tráfego, eu faço ali um trabalho de captação de lead, mas algo que não é muito assertivo. E eu acho que quando você tem esse movimento, que você coloca vários empreendedores, várias empresas do mesmo segmento numa sala para falar sobre venda, sobre capacitação, sobre... Cara, eu não tenho dúvidas que as pessoas saem dali com a mente... Com certeza. Para explodir, que elas saem dali com material prático para trabalhar e aumentar esse faturamento e fazer exatamente o que a gente está falando. Pô, se você está numa rede de network, você quer o quê? Você quer vender, cara. Você quer aumentar seu faturamento, você tá lá para trocar informações. Eu acho que quando você cria esse movimento e isso acontece, tem tudo para dar certo. E sabe o que acontece? A gente fala a mesma língua. Essa é a diferença. A gente fala a mesma linguagem. Quando eu falo contigo, você está entendendo o que eu estou falando, porque é o mesmo problema, é a mesma, sabe? A origem ali nossa é tudo a mesma. Né? E como que você enxerga tanto a Infinity quanto pessoas ou empresas aqui de brindes, até mesmo a pessoa que está começando ali na casa dela, que ela está começando uma empresa de brindes, que ela está começando aquela parte de presentes, como que essas pessoas podem agregar, essas empresas podem agregar dentro do Celebrare? Cara, eu acho que sendo aberto. Como eu falei, a Infinity já mostrou que tem o DNA Celebrare com esse podcast aqui. Agora, cara, uma pessoa que está começando, a gente pode ajudar muito. Uma pessoa que tem muito tempo de mercado, a gente pode ajudar muito. A gente pode ajudar muito. Eu acho que a troca enriquece, sabe? Então, outro dia, eu não lembro quem foi, não sei se foi a Joyce, acho que foi a Joyce Cara, vou dar um exemplo da Joyce. Presente tem hora. Meu amigo, o trabalho que ela faz, cara, de personalização, de carinho em cada projeto, de atenção ao detalhe, é impressionante. É impressionante. Surpresa tem hora, me perdoa, surpresa tem hora. Ela faz um trabalho incrível de personalização. Ela ali, eu vou ser sincero, não me lembro quanto tempo ela tem, mas ela ali me mostrou um lado, e olha que a gente lá busca a excelência nessa entrega. Mas ela me mostrou um lado, cara, de algo que eu posso realmente melhorar na entrega que eu faço para os meus clientes, entendeu? Um recadinho, um bilhetinho, a gente já manda. Mas a forma que ela faz é diferente. Então ela já ali me deu uma informação que vai com certeza contribuir na fidelização do meu cliente, entendeu? Fernando, sabe o que tem sido legal aqui desse nosso bate-papo? O Movimento Celebrare, ele é novo, né? Sim. Ele é de... Nossa, 26 de fevereiro foi o nosso primeiro evento. Então estamos dizendo aí que tem pouco mês tempo. E meio. E a todo momento na nossa conversa, você citou diversas pessoas do mercado de brindes. Então eu entendo que isso na sua cabeça ali no mundo ali da Bico, você já faz esse relacionamento, já fazia um Celebrare ali, só não trazia isso para todo mundo? Cara, o movimento Celebrare também foi inspirado numa outra experiência que eu tive, que foi pós-pandemia, né? Ali no meiozinho da pandemia, com aquela... Cara, eu ia pra empresa, não tinha ninguém. E a gente ficava naquela indecisão, naquela incerteza do que fazer. Eu comecei a ligar para os meus amigos, eu conheci algumas pessoas do mercado. Então, o Anderson Prieto, o Rubens da Fantastic. E a gente foi, a Sheila e o Nelson da Line. E a gente começou a criar um movimento de se encontrar. Chegamos a 12 empresários. Falamos com todos os importadores. Chegamos até a pensar em fazer uma associação. Então, assim, cara, eu conheço algumas pessoas no mercado, mas o nosso mercado é muito grande. São pouquíssimas pessoas que conheço perto de tudo que tem. Mas é isso que eu quero mudar. Eu quero trazer essa conexão entre a gente. Até porque, Rogério, esse é o nosso negócio. Como que a gente, como empresa de brinde, aonde o nosso propósito é eternizar um momento através de uma lembrança, de um presente. Como que a gente não tem um momento de se reunir? Esse é o que nós fazemos. Se não existisse as reuniões, os congressos, as campanhas de incentivo, como que a gente ia ter mercado? Não existia o nosso mercado. Então, é o que depende a nossa sobrevivência, a nossa venda
Então, como que a gente não se reúne? Sim. Eu vou pegar esse gancho aqui e vou te fazer uma pergunta que eu acho que você vai responder e vai clarear a mente de muitas pessoas que estão nos assistindo. Com a sua experiência de todos esses anos, com a experiência dessas empresas que você já conhece, como que você enxerga hoje o mercado dos brindes corporativos, cara? Cara, eu enxergo que o nosso mercado está passando pelo mesmo desafio de todo o mercado. Em era de inteligência artificial, computação quântica, todo mundo vai ter que se reinventar. Os desafios são iguais para todos, o que eu entendo, né, falando especificamente do nosso mercado, tá? Mas o que a gente tem que fazer além de se modernizar? O que a Bicool tem feito para se modernizar, para entrar nesse... Cara, a gente está falando bastante de inteligência artificial dentro da empresa, mas o que a gente tem colocado muito esforço é na experiência do nosso cliente. Ali, ó. Eu ia falar exatamente disso. Que eu percebi desses 5 anos que a gente tem, é que o cliente, com a pandemia, com outras coisas, ele ficou um pouco distante com esse monte de tecnologia, com inteligência artificial, com anúncio. Esse cliente ele se distanciou cada vez mais da gente. E no nosso mercado, quanto mais a gente tem ele próximo da gente, compartilhando o projeto, falando, ó, vamos colocar um escrito aqui, vamos colocar uma frase, vamos mudar uma cor. Fazer parte do processo. Quando ele faz parte de todo o processo, é onde você até fideliza ele. Mostrar valor, né, cara? Você tem que mostrar valor. Senão você vai estar vendendo preço. Aí é complicado. E o que vocês têm feito hoje para lidar com essa experiência, para trazer esse cliente, para trazer ele para perto de vocês e demonstrar essa experiência para eles? Cara, a gente tem uma série de ações de relacionamento com os nossos clientes, né? Então, a gente hoje usa muito o nosso produto como ferramenta de marketing, né? A gente tem o que a gente chama de kit de brinde para os nossos clientes. A gente tem um padrão de brinde conforme o pedido dele também, né? Se um cliente faz um pedido expressivo, a gente manda um presente para ele, né? Só que não é simplesmente o produto, Rogério. Eu digo assim, o que a gente hoje faz, que eu acho bacana, é a mensagem por trás do produto. Todo produto nosso vai com uma cartinha, vai com um texto de agradecimento, que a gente tenta linkar o porquê do presente com o presente. Então é uma mensagem muito legal, cara. E a gente tem bastante retorno positivo dos nossos clientes em relação a isso. Eu acho que a gente tem que... uma tecla que eu bato muito, principalmente lá no nosso time, de não vender o produto. Eu não quero atender o cliente para vender o produto. Eu quero entender qual a demanda dele e através do produto eu conseguir gerar uma experiência pro cliente dele. Então, quando ele nos procura, a gente não pergunta para ele, o que você está buscando de produto? A pergunta é o contrário. O que você vai fazer? Me conta, qual que é o seu evento? Qual que é a experiência que você quer que seu cliente tenha? Qual que é essa percepção que quando o cliente receber o seu produto, você quer que ele tenha? Porque muitas vezes as pessoas vêm, eu quero uma caneta, eu quero um caderno, porque ainda tem aquela mentalidade de que o brinde é algo muito simples. Eu quero só uma canetinha. A pergunta que eu sempre faço é, você acha que a sua marca, o valor da sua empresa tem que ser representado numa caneta? É isso que a sua empresa vale? Qual a impressão que você quer dar? E hoje, a gente tem uma gama muito grande de produtos. Muito grande. E o cliente não tem nem a percepção desse monte de produtos que tem. Então, quando a gente gera essa experiência com ele e entende exatamente a necessidade, qual que é a necessidade do que você quer? Você quer captar cliente? Você quer fazer um brand da sua marca? Você quer transformar o seu produto, ao invés de desconto, você transformar aquele seu produto como um presente? E a partir disso, a gente analisa e desenvolve para ele uma solução. E sai dessa questão de que brindes é relacionado ao produto. Você é uma empresa de brinde, você vende produto, você vende caneta? Não. A gente vende experiência. Lá eu falo que a gente vende a melhor solução para o marketing de relacionamento da sua empresa. Eu vou dar um exemplo, cara. Tá na nossa mesa aí, ó. Esse produtinho que você está usando para usar como suporte de celular, para fazer o teu podcast. Mais barato que uma caneta. Sim, sem dúvida. Entendeu? E o cliente não sabe disso. Não sabe. Entendeu? E às vezes ele pode ter um desse aqui na mesa dele o tempo todo ali, ou quando ele entrega para um cliente dele. O cliente vai ter na mesa dele ali que vai o ser tempo o ponto todo. De referência do cara na mesa dele, que às vezes é caótica, aonde ele vai colocar o celular. Então sua marca vai estar sendo sempre lembrada. É isso, é esse tipo de serviço que a gente tem que entregar. Eu acho que
o movimento do mercado de brindes é a gente tentar virar, como você até falou ali, né? Acho que a gente tem que ser uma empresa de marketing e vendas, tem que ser uma growth ali de marketing e vendas, a gente tem que ser o parceiro desse cliente, né? E esquecer essa questão do produto. Né? Que produto qualquer um vende. Né? Opa, ó, falando de celular, até caiu o meu celular aqui, tá vivo. Fernando, vamos lá. Estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Para quem está nos assistindo, explica pra gente como é que faz para fazer parte hoje do Celebrare, como é que essas pessoas fazem para poder se conectar com você, para poder participar desses encontros. Cara, só procurar a gente nas redes sociais, a gente vai estar lá, Celebrare Network, né? No Instagram, lá tem um contato via WhatsApp. Ele é aberto para qualquer pessoa que queira contribuir, cara. Né? Eu acho que a gente tem condições de realmente crescer estando junto, de realmente fazer diferença, um no negócio do outro. Como eu falei, a gente não precisa ser inimigo, a gente pode crescer junto, sabe? Eu tenho empresas que têm 1 ano e meio e dentro da comunidade, e eu tenho outras com 36 anos de mercado, cara. Um cara com 36 anos de mercado, empreendendo no Brasil, meu amigo, esse cara é um sobrevivente. E se ele entrou num movimento como esse, é claro que ele tem como crescer, tá? Como aprender. Mas se ele entrou para contribuir. Então, eu tava comentando da Joyce, né? Ela outro dia pediu um fornecedor para bichinho de pelúcia. Cara, recebeu 8 indicações de fornecedor, entendeu? Então, e o movimento Celebrare é esse. É a gente realmente se ajudar naqueles momentos em que você não tem a quem recorrer. Outro dia fui eu, hein, cara. Recebi uma demanda de 8 mil pulseirinha emborrachada para fazer em tipo 3, 4 dias. Foi lá no Celebrare que me lembraram de um fornecedor que o cara ia me atender. Então é para isso, é para você não perder negócio. É para hora que você tiver naquela situação que você fala, cara, não sei a quem recorrer, fala com a gente, que a gente vai te ajudar. Legal, a gente vai deixar aqui o QR Code para quem quiser conhecer um pouco mais, escanear e falar diretamente com vocês, com a equipe de vocês. E como é que a gente faz também para entrar em contato com a Bicool e também com a Atacado Show? Cara, também nas redes sociais a gente tá lá, né? Bicool Brindes, Atacado Show _, se eu não me engano, vou ser sincero. eu não me lembro pra ser sincero. A gente sincero. Resgata e vai colocar, perfeito. Vai colocar aqui também. A gente tá à disposição, cara, né? Tamo lá. Na rede social, quem quiser achar, acha. Hoje em dia tá fácil. Sim. Fernando, pensa... Agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. Para quem está empreendendo, para quem está começando, para quem é do mercado dos brindes, talvez um lema que você leve com você, uma frase, eu vou pedir para você compartilhar isso com a gente, tá? Para você que está aí agora nos assistindo, aproveita esse momento para curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal, porque conteúdo como esse, um bate-papo aqui sobre brindes personalizados, com uma pessoa com mais de 15 anos de experiência, tudo que a gente falou aqui, isso deve ser compartilhado. Então compartilha não só para quem é do segmento de brindes, que vocês viram que muitos insights, muitas coisas que a gente falou aqui é do mercado movimentado dentro do nosso ecossistema, tá? Fernando, voltando aqui agora, deixa uma mensagem, deixa aqui uma oportunidade, talvez, uma reflexão para quem está nos assistindo. Cara, agora eu vou falar contigo, hein? Sabe aquela dor de cabeça, aquela noite mal dormida, né? Aquele problema que você acha que não vai ter solução? Cara, vai. Empreender no Brasil realmente não é fácil. A gente vive num ecossistema onde o empresário ele é visto de uma maneira muitas vezes marginalizada. Mas a gente não é o empresário. A gente não precisa ser aquele empresário que acorda de manhã, vai para a empresa para pagar boleto e resolver problema. A gente pode ser empreendedor. E como empreendedor, eu queria que você pensasse no seguinte: não é só a sua família que depende de você, mas a família de todos os seus colaboradores dependem de você. Dependem de você colocar a tua empresa, cara, no trilho, que é cada vez mais difícil. Os desafios são grandes, muito grandes. E aí fica a minha mensagem para você, que é a seguinte:
Eu tenho um ditado que eu gosto muito que fala assim. Vou falar 2, tá? Se você me permitir, Você fica à vontade, o espaço aqui é pra gente compartilhar. O primeiro é o seguinte. Se você tá numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente, você tá sentado na mesa errada. Entendeu? E o segundo é o seguinte. Fora a dor do luto, existem 2 dores que toda pessoa passa. Um é a dor do arrependimento, a outra é a dor da dedicação. Qual delas que você vai querer sentir, cara? É esse o meu recado. Muito bom. Fica aí essa reflexão para vocês. Fernando, muito obrigado pelo bate-papo. Pena que o nosso tempo já tá esgotando ali, tá? Acho que a gente ainda vai se ver muitas vezes aí. Pode contar com a Infinity pro grupo celebrar aí. Vai ser uma honra pra gente fazer parte desse ecossistema, colaborar de alguma forma e também tenho certeza que buscar muita ajuda dentro aí do grupo de vocês. Que bom, querido. Bem-vindo então ao Celebrarem. Encerramos dessa forma então, com essa nova parceria da Infinity aqui, junto ao grupo Celebrare. E para vocês aí que nos assistiram, não esqueça, curta, comenta e compartilha.